Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre o relatório recente que o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, acabou de publicar sobre riscos, chamado Global Risk Report. Esse relatório eu tenho acompanhado ele há muitos anos, eu vou dizer que ele deve ter talvez aí uns 15 anos que o Fórum publica, e eu tenho lido ele desde a época que eu estava na ONU, mais ou menos 2014, por aí eu tenho tentado acompanhar. E ele é uma análise muito poderosa, principalmente para nós que estamos atuando na área de projetos, para poder dar uma dimensão daqueles riscos que estão muitas vezes fora do nosso controle, fora da nossa capacidade de gestão imediata, onde nós temos que mais nos adaptar e reagir. Então eu queria só falar isso e comparar principalmente porque eu acho que tem o fator da pandemia que dá essa dimensão, e muita gente me pergunta assim, será que o risco da pandemia tinha que estar assim no registro de risco, alguma coisa assim? Então vamos tentar falar sobre isso um pouco. Bem, a primeira coisa, esse relatório é um relatório muito poderoso, ele é um relatório gratuito, então vocês podem só digitar Global Risk Report 2021, vocês vão conseguir baixar. Ele normalmente é lançado nessa época, que é a época do Fórum de Davos, que esse ano acontece em Singapura, e uma das coisas que eu mais gosto nele, assim, se você não tiver muita paciência de ler as 90 páginas, que aliás eu acho que valem muito, mas você pode olhar logo no início, ele tem a nossa matriz tradicional de probabilidade e impacto, onde você tem a probabilidade baixa, a probabilidade alta, impacto baixo, impacto alto. E você tem aqueles 4 quadrantes clássicos de uma análise de risco. E eu, lógico, eu não olhei todos, mas eu olhei aqueles que estão no topo direito, ou seja, probabilidade alta, impacto alto, ou seja, aqueles com a maior severidade. E esse ano nós temos algo em torno aí de 11, 12 riscos caindo ali. E eles basicamente se reúnem em 4 grandes blocos: sociedade, economia, ambiente e tecnologia. Então, bem, lógico, no tecnologia muita coisa sobre segurança cibernética, ataques de hacker. Na parte de ambiente, um tópico sempre tradicional, metade, quase metade dos itens são de ambiente, clima, biodiversidade, etc. Falando um pouco sobre aspectos econômicos, com 2 deles, estagnação e débito, e 4 relacionados à sociedade, onde um deles, sem dúvida nenhuma, pandemia, doenças infecciosas, crise na existência, ou seja, empobrecimento, fome, etc. E por que eu quis explicar isso? Porque se a gente for para trás e comparar com 2020, que era isso que eu queria, eu fui lá e peguei o Global Risk Report de 2020. E eu falei, bem, o que aconteceu lá em cima, né? E surpreendentemente, eu acho, lógico, os ambientais estavam praticamente todos lá, muitos de tecnológicos, muitos econômicos, mas na hora que eu olhei doenças infecciosas, estava lá embaixo, com baixíssima probabilidade. Então você vê que há um ano atrás, isso foi publicado há exatamente um ano, ou seja, nós já estávamos com a China já com uma gravidade grande na pandemia, mas ainda não tinha se alastrado dessa forma. E eu fui lá e voltei em 2010. Em 2010, eu pude observar que o Covid estava lá naquele mesmo pontozinho, as doenças infecciosas, ali no meio das coisas, não é? Então, assim, e onde o topo ali era tudo perda de assets, subprime, etc. Bem, o que eu queria dizer com isso? É que é o seguinte: a sua avaliação e a sua percepção de risco, ela diz muito a respeito do seu momento. Porque em 2009, nós tivemos a crise do subprime americano, onde muitos dos ativos que as pessoas tinham, principalmente nos Estados Unidos, eles simplesmente se deterioraram. Então, qual foi o risco que estava lá em cima? O risco do colapso desses ativos. Agora que nós estamos esse ano falando de pandemia, qual o risco que está em cima? A pandemia. E por que eu queria dizer isso? É porque é muito difícil, gente. É muito. A gente tenta, trabalha. Olha, eu vou te dizer, esse Global Risk Report está usando provavelmente as melhores cabeças do mundo, mas é muito difícil você ter certeza das coisas, né? Por exemplo, eu hoje de manhã, quando estava lendo isso, eu pensei assim, imagina um cyber-ataque de atitudes desproporcionais que parem o mundo. Imagina o seguinte, se você pegar e conseguir dar um shutdown nos 100 maiores sites do mundo imediatamente e eles ficarem fora do ar, você para o mundo também. Então eu queria colocar o seguinte, as coisas estão acontecendo com muito mais volatilidade. E aí vocês vão perguntar, e eu, Ricardo? E eu que estou aqui no meu projeto correndo atrás? Por que isso é importante para mim?
é porque você é direta ou indiretamente afetado por isso. Então é muito importante que você tenha uma antena ligada nesses eventos, nessas macro tendências. O PMI semana passada publicou essas macro tendências também. Você tem que ter, sabe, você tem que ter tempo, dar uma lida no jornal para você entender por quê. Porque muitas vezes o desenrolar disso desenvolve em você um sistema de alarme antecipado. E hoje o que vale, eu tenho falado isso o tempo todo, é a sua capacidade de se adaptar. O seu registro de risco nunca vai cobrir tudo que pode acontecer. Aliás, ele nunca vai conseguir cobrir nem aquilo que é sua prioridade principal. A sua lista de risco vai te ajudar nos riscos normais do dia a dia. O Covid não é um risco normal do dia a dia, assim como aquele vulcão que entrou em erupção na Islândia e parou o tráfego aéreo na Europa, não é uma coisa normal. Assim como um tsunami não é uma coisa normal. Só que esses eventos têm tido uma proporção e uma participação na nossa vida muito maior. E é por isso que a nossa capacidade de adaptação e de reação passa a ser a principal característica para que a gente consiga ter o job done, né? Para que a gente consiga entregar o trabalho que a gente precisa. Dê uma olhada nisso, né? Vale a pena, muita informação boa, excelente, um relatório muito bem feito, vale a pena vocês darem uma olhada e é completamente gratuita, é só baixar lá. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.